Olá, pessoal. Vamos chegando novamente. Vamos chegando aqui através do Instagram da Promatri para uma live muito bacana sobre assoalho pélvico. A gente vai trazer uma convidada muito bacana, muito especial, muito capaz. Então, a gente vai começando. Quem ainda não participou de nenhuma live aqui comigo, eu sou o professor Alexandre Alves, diretor da Fitmami, especializado em gestantes e pós-parto pela YMCA em Londres e há 10 anos dirigindo a Fitmami aqui em São Paulo. E a gente tem feito várias lives aqui pelo Instagram da Promatri, trazendo um conteúdo bem bacana de saúde para as mães, saúde para as gestantes. Agora a gente começa a colocar essas lives no canal Ser Mãe, criado pela Promatri, e um canal, sabe, só para trazer muito conteúdo de qualidade, saúde do corpo, saúde gestacional, saúde da mente. E aí está a doutora Olá, Pamela. tudo bem? Tudo bem, Pamela? Eu acho que o teu áudio está um pouquinho baixo, é o meu, não sei. Vamos ver, aumenta aí o seu Tá volume. bom. Vamos ver. Agora Melhorou? deu certo, melhorou. Boa. Gente, antes de mais nada, eu vou apresentar a doutora Pamela, além de agradecê-la por estar aqui com a gente. A Pamela é fisioterapeuta de formação, né? Especialista em saúde da mulher e do homem pela Santa Casa, PhD em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da USP e pós-doutorado, veja lá, hein, gente, pós-doutorado em Medicina pela Universidade 9 de Julho. Então, Pamela, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente, para a gente falar de um assunto que é pouco falado, mas que é tão importante quanto a saúde do assoalho pélvico, a saúde do períneo. Então, obrigado. Obrigado por ter topado. Obrigada, Lê. Estou muito feliz de estar participando dessa live e mais ainda representando a Fitmami, que é um lugar onde eu tenho muito orgulho de ter parceria com vocês e onde a gente pode dar a melhor assistência possível para essas gestantes, né? Até o pós-parto, não só pensando na preparação do pré-parto, mas a gente também dá uma assistência bem bacana, bem legal para essas mamães no pós-parto. Então, obrigada pelo convite e espero que hoje o público também participe com perguntas interessantes e a gente possa trocar uma ideia bem legal sobre exercício e assoalho pélvico. Muito bacana. Essa parte do assoalho pélvico é muito importante, porque, como eu falei, porque muitas vezes a gente até na academia, né, imagino as mães que vão ter seus bebês lá na Promatri, na Santa Joana, muitas vezes até desconhecem a importância, a necessidade dessa preparação para o parto. Então, o tema principal é esse, a gente falar como é que essa preparação, esses exercícios do assoalho pélvico, então, até se você puder explicar começar explicando o que é o assoalho pélvico e a gente falando da importância desse trabalho durante a gestação, durante o parto, é bem bacana. Tá? Então, a gente vai começar, né, falando a linguagem bem popular. O assoalho pélvico, ele compõe faz parte de uma estrutura muscular que fica ali falando na pelve, né, ou melhor, na bacia, como muitas mulheres conhecem. Então, se a gente pensar, é como se ele fosse o piso mesmo da nossa região do quadril. E aí, o que, que acontece? Fisiologicamente, todo mundo tem um assoalho pélvico, claro, mas antes da gestação, a mulher ela já tem esse assoalho pélvico sustentando todos esses órgãos, né, da pelve e participando também de funções extremamente importantes, como de continência, função sexual, entre outras funções, e também canal de parto. Então, quando ela engravida, né, esse assoalho pélvico, além dele já exercer essas funções fisiológicas, ele acaba sendo sobrecarregado também pelo peso do bebê,
e aquele líquido, né, que vai, lógico, o líquido amniótico que vai sendo produzido naturalmente por conta da gestação. Então, esse peso, ele vai sobrecarregando cada vez mais esse assoalho pélvico. Então, ele é uma região que merece uma atenção durante todo o processo gestacional. E como você comentou, Ale, muitas mães realmente desconhecem, né, funções do assoalho pélvico. Por que é importante treinar essa musculatura? É importante ouvir algumas queixas também. Muitas queixas dolorosas estão associadas ao aumento de tensão dessa musculatura. Então, quando a gente começa a conversar na avaliação mesmo da fisioterapia, é um momento de acolhimento ali, né? Então, você está ouvindo toda a história da gestante, se ela tem alguma queixa, e aí, a partir disso, a gente vai voltar para o assoalho pélvico e perguntar para ela, né? Explicar todo o procedimento de avaliação do assoalho pélvico e treino dessa musculatura. Bacana. Eu gosto de fazer quando as mães chegam lá, antes de passar para a Pamela, quando elas estão assim um pouco receosas, né? Ah, será que trabalho é esse, né? Numa região tão íntima. Mas daí eu gosto de fazer uma explicação assim, né? Que olha, imagina, né? Esse é o músculo do assoalho pélvico e olha lá, aqui tem a bexiga, depois no meio tem o útero e mais lá atrás tem o intestino. E bem aqui no meio, no útero, é onde o bebê começa a crescer, né? E exercer um peso, e esse músculo vai sofrendo com esse peso. E esse útero, ainda mais esse útero crescente, exerce uma pressão sobre a bexiga que está aqui na frente também, né, Pamela? Ele é meio caidinho para cima, né? E aí, essa bexiga também sofre, ela já está ali toda apertadinha. E aí, essa é uma das razões desse crescimento, da mãe muitas vezes espirrar, tossir e escapar um xixi. E algumas situações podem ser um pouco chatas, constrangedoras. Então, esse é mais um motivo para a mãe preparar esse músculo, essa camada que a gente, né, todos nós temos, mas que tem como função principal a sustentação desses órgãos, né? E com esse útero crescente, quer dizer, cada vez ganhando peso, o líquido amniótico que você falou, ele vai pesando sobre a bexiga, sobre o músculo, né? Sofrendo, exatamente. Sofrendo mesmo. E aí é importante só ressaltar, Lê, que a gestante, ela tem um hormônio ainda que ajuda na flexibilização desses músculos e ligamentos, que é a relaxina, né? Então é mais um ponto de atenção da gente focar nessa musculatura, fortalecer e fazer alguns treinos, né? Lógico que é um treino individualizado, a gente vai ouvir a causa, a queixa dessa paciente, e aí a gente vai fazer um treino específico, se é para fortalecer, se é para realmente tentar relaxar, alongar. Então, consciência é importante, respiração, você mais do que nunca trabalha muito com respiração. Então, tudo isso faz parte de um treino de assoalho pélvico, né? Porque todo o nosso corpo trabalha em sinergia. E uma coisa que é importante é que não precisa obrigatoriamente ter alguma queixa, né, Pamela, para fazer esse trabalho, né? Ela não precisa ter dor ou algum desconforto. Quer dizer, ela pode chegar na gestação e até para a hora do parto com um assoalho pélvico, vamos dizer assim, despreparado, ou muito rígido, ou muito fraco. E esse trabalho, se detectado, não o trabalho exatamente, né? Se essa falta, se essa falha, se essa limitação for detectada, ela pode preparar esse músculo, não só para evitar esses desconfortos, mas também para o trabalho de parto. Me responde mais uma coisa, Pamela. Todas as mães podem fazer, todas as gestantes podem fazer esse trabalho de assoalho pélvico? A partir do momento que ela tem a liberação do obstetra, né, sempre o mais indicado é após aquelas 12 semanas, ou na linguagem popular, após os 3 meses, né? Então, se ela não tem não tem gravidez de risco, não tem sangramento, uma placenta prévia, com certeza o ginecologista obstetra ele vai indicar a fisioterapia pélvica justamente por saber os benefícios do treino dessa musculatura para o parto, independente da via, seja o parto vaginal ou seja o parto cesárea. Então, ele sabe que o treino dessa musculatura ele é preventivo para outras disfunções que poderiam surgir após o parto. Então, ele é indicado, né, mais precisamente
após aquelas 12 semanas, que é aquele primeiro trimestre, tá? Isso é bastante importante, porque nesses anos todos que a gente trabalha exclusivamente com esse público, a gente tem visto, a gente viu há um tempo atrás que as mães começavam a procurar esse trabalho de fisioterapia pélvica lá para 32, 34 semanas, e eu acho, na minha opinião, você pode falar melhor que eu, que é tarde, né? Porque com 34 semanas ela já está com um útero super grande, o bebê já está grandão, quer dizer, já está exercendo um peso daquele jeito que eu falei, e fica muito mais difícil para ela ganhar controle. Enfim, eu acho que fica mais difícil o trabalho, é isso mesmo? É assim, Ale, quando a gestante chega na avaliação, a gente sempre busca o histórico dela, mesmo antes da gestação, né? Então, a gente sabe que dependendo do tipo de atividade física que ela praticava antes, vários exercícios podem sobrecarregar aquela musculatura. Então, às vezes, ela já vem com queixas, né, até disfunções sexuais, antes da gestação. E quando ela é engravida, por uma sobrecarga emocional, muitas delas apresentam também um reflexo na musculatura. Então, assim, às vezes, chegar para nós, fisioterapeutas pélvicos, com 32, 34 semanas, às vezes a gente olha e diz, por onde eu começo, né? O que eu priorizo agora? Porque às vezes você encontra uma gestante com um assoalho pélvico rígido, aquele assoalho pélvico bem, onde ela já apresenta algumas disfunções, dores na região, inclusive não tem mais intimidade, inclusive com o marido, por esse desconforto. E aí você pensa, vou primeiro normalizar o tônus para depois começar esse treino dessa musculatura, que é o alongamento e fortalecimento. Então, a história dela é importante. Se ela sente já algum desconforto, se ela quer passar pelo menos por uma avaliação para saber como está o assoalho pélvico dela, também é extremamente importante. E muitas vezes, alguma vez na semana, né, passando pelo físio, mas algumas vezes na semana com a Fit Mami, no fim das contas, ela vai ter um saldo extremamente positivo, um corpo extremamente preparado para o grande dia, né? E aí é só para lembrar que o parto é realmente um dia exaustivo, onde ela vai ter que ter uma boa preparação, principalmente cardiorrespiratória, não é mesmo? E bom... Desculpa. Não, eu ia falar que além da preparação cardiorrespiratória, um assoalho pélvico também bem preparado, ela tendo consciência do corpo, como saber o que é contrair, saber o que é relaxar, a respiração adequada, a postura que ela deve, que vai favorecer, né, ela ter esse parto em menor tempo, menos doloroso. Tudo isso passa pela fisioterapia pélvica também. E eu sei que é ensinado na Fit Mami também. A gente tenta fazer um trabalho multidisciplinar e é importante quando as alunas chegam para fazer o trabalho físico, como você disse, seja de fortalecimento, seja cardiorrespiratório, a gente ter um contato com a fisioterapia pélvica, com a fisioterapeuta, no caso a Pamela, para entender como é o assoalho pélvico daquela mãe e que exercícios a gente deve fazer para ajudá-la, né? Então, como é que a gente pode aliar essas duas áreas, a área da atividade física com a área da fisioterapia, de modo a preparar melhor essa mãe, por exemplo, para o trabalho de parto. Explica então para a gente, Pamela, como é que é a ação um pouco, né, superficialmente, do assoalho pélvico, por que trabalhar o assoalho pélvico é importante durante um parto normal? Primeiro que o assoalho pélvico, durante o processo de parto, ele sofre um grande estresse, né? Então, essa musculatura, durante esse processo de treinamento, a gente vai realizando o processo de alongamento, de relaxamento, de preparar aquela fibra muscular para o grande dia. E tem várias evidências já na literatura, Ale, que fala que a fisioterapia pélvica, ela tem o índice de evidência 1A, em quais situações, né? Em diminuição de episiotomia, de lacerações, né? Então, assim, essa musculatura, ela vai ficar extremamente preparada para o grande dia. E é importante também considerar alguns pontos, né? Então, isso, quando você falou assim, um trabalho em parceria com a Fit Mami, tem um trabalho em parceria também com a obstetra, né? Então, ela vai falar como está o perímetro cefálico do bebê, né? O tamanho do bebê,
Muitas vezes ela indica já, às vezes, um quadro, como que se encontra aquele assoalho pélvico. Durante a avaliação do assoalho pélvico, a gente também faz uma avaliação postural, e aí é que entra esse trabalho multiprofissional com o educador físico, com o obstetra, né? Então, eu sei que quando eu percebo que a gestante ela não tem uma consciência perineal, é passado isso para a Fitmami, para ela treinar lá, se ela tem que priorizar relaxamento, se ela tem que priorizar a contração. Então, toda essa conscientização corporal, junto com a respiração, ela vai ajudar no parto. E quando eu digo no parto, não é só durante o parto, mas também a gente tem que pensar no pós-parto. Então, ela vai ter um assoalho pélvico também bem preparado para uma boa reabilitação, né? Diminuindo aquele período de inflamação, enfim, onde a gente sabe que uma boa massa muscular, ela interfere nisso. Tá. E precisa, a mãe, ela vai fazer algum exercício em casa, ela precisa fazer sozinha, dá para ela partir sozinha, ou obviamente, eu sei a resposta, né? Mas ela precisa ir no fisioterapeuta, ela precisa fazer essa avaliação. Depois que ela fez, ela precisa de algum material, como que é isso, Pam? Então, assim, na avaliação da fisioterapia, a gente consegue detectar se ela tem uma boa consciência corporal, perineal, se ela tem alguma queixa, se ela tem coordenação. Então, quando a gente percebe que a gestante ela tem tudo isso, né? A gente também, a partir de algumas semanas, a gente já ensina algumas técnicas para ela. Então, mobilidade pélvica, ela consegue fazer em casa. Massagem perineal, eu sei que é desconfortável para algumas gestantes por conta da barriguinha, que está um pouco grande. Então, algumas técnicas a gente consegue trabalhar em parceria, né? Então, o trabalho do fisioterapeuta para ter sucesso, ele também depende do empenho da mamãe. Então, a gente ensina também vários exercícios para ela fazer em casa. E não precisa de recursos, tá? O único recurso que ela precisa é a mãozinha dela. Uau, Né? bacana. Esse trabalho de assoalho pélvico, ele pode, por exemplo, acelerar o parto ou não? Não vai influenciar no momento da chegada do bebê. Até eu estou vendo alguns comentários falando que, estou com tantas semanas, eu acho que o bebê vai nascer. Esse trabalho de assoalho pélvico influencia alguma coisa em acelerar o trabalho de parto ou não? Não, ele não acelera, até porque a nossa atuação, ela é mais externa, ela não vai tão a fundo, né? São duas coisas que dão gatilho para o parto, né? É uma influência hormonal e uma influência mecânica, né? Então, assim, a fisioterapia pélvica, ela não vai acelerar o processo de parto de jeito nenhum, até porque a gente vai trabalhar na região de introito vaginal, não tão a fundo já lá encostando no útero. Então tem muita gente que acha que a gente vai até lá no fundão, e não vai. Né? A gente fica ali na região realmente de assoalho pélvico, mas na região mais externa, né? De introito, de massagem naquela região. Então a gente utiliza alguns recursos também que são intracavitários, mas que também a gente não, com responsabilidade, lógico, né? A gente também não estressa também muito esse assoalho pélvico. Então, nunca ouvi relatos de verdade que durante a atividade de treino de assoalho pélvico, a mulher entrou no período expulsivo e acelerou o parto, né? A não ser que ela já esteja nos dias finais, 40 semanas, 38, 39 semanas, mas isso não seria decorrente da fisioterapia pélvica em si. Bacana. Tem uns comentários aqui, vamos ver se a gente consegue falar sobre eles. Então, deixa eu achar aqui. Eu li algumas coisinhas. Estou grávida, a Renan Stephanie. Estou grávida de 32 semanas e estou meio assim de o bebê nascer antes das 40 semanas. Não é por conta da fisioterapia pélvica, hein, Renan Stephanie? Tá? Ela fica grávida, ela comenta mais embaixo. Minha barriga fica dura, estou com 32 semanas. Normalmente, é legal você conversar com o seu médico, com o seu obstetra, mas essas são contrações de treinamento, né? Então, o teu corpo está se preparando para a chegada do bebê. Ele está vendo como é que vai ser a contração de verdade. Então, fica tranquilinha, Stephanie. O nosso corpo é extremamente inteligente, ele está se preparando, se adaptando para tudo. E aí ele já vai treinando antes também para o grande dia. Mas fica tranquila que esses treinamentos, eles são normais. Mas conversa com o seu obstetra para ver se está tudo certinho, para saber se a intensidade
tá bom? Isso aí. Pamela, existe algum trabalho que a fisioterapeuta pode, junto com a equipe de algum médico, é, fazer ali na hora do parto? Sim, existe. A fisioterapia obstétrica cada vez mais está presente dentro das maternidades e a gente atua desde o processo de mobilidade pélvica, de respiração e até no alívio da dor. Então, a fisioterapia ela tem vários recursos que ajudam essa mamãe durante o processo de expulsão, né? Durante o trabalho de parto ali. Então, hoje a gente trabalha muito em parceria também. Eu acho que é importante falar isso também e realçar, né? Ressaltar o trabalho delas, das doulas, né? Então, não é a mesma coisa, mas os trabalhos se somam de um jeito lindamente. Todo mundo ali em prol do bem-estar da gestante, né? Da parturiente. Então, a gente trabalha envolvendo a analgesia dessa mulher, né? A gente trabalha muito com recursos eletroterápicos durante o trabalho de parto, com bola, compressas, né? E além de todo aquele papel humanizado que a gente tem que ter durante esse momento, né? De apoiar a mulher nas decisões dela, na movimentação dela, no que ela quiser durante do parto, né? Já que o parto é dela. Mas é bacana, isso com certeza. Mas me diz um pouquinho da parte, eu nem sei exatamente como é, né? Porque eu, como educador físico, não participaria desse momento, não participo. Se tem uma ação direta do assoalho pélvico na hora do trabalho de parto. Com o fisioterapeuta, não. É. Aí esse momento é do obstetra. Esse Ah, momento é do obstetra. A gente trabalha durante todo o momento, né? Os períodos de contrações, onde a gestante ela vai sentir dor, ela vai sentir a pelve dela, né? Grosseiramente falando, abrindo, dilatando. Então, ela vai sentir algum desconforto durante a contração. E a fisioterapia vai atuar justamente durante esses sintomas que ela vai sentir nesse período expulsivo. Mas o momento mesmo de saída do bebê, aí é o obstetra que tem que atuar. não, sim, sim, mas por exemplo, imagina que ela tem uma contração. Aí imagina, né? Eu estou falando porque eu sou pai de três, vi o nascimento, um só desses três, são três meninos, o Bruno, o Gabriel e o Pedro. E o Pedro foi parto normal. E eu acompanhei o parto dos três, mas acompanhei. No parto normal foi muito interessante, né? Porque foi um parto bem rápido, assim. Ela teve muito poucas contrações até o Pedro nascer. Mas a minha dúvida era assim: por exemplo, você percebe que o assoalho pélvico, você é uma enfermeira obstetra, está lá na hora do parto, está lá no centro cirúrgico, sei lá, vai nascer o bebê, não na hora exatamente que o bebê vai sair, né, ou vai passar pelo canal vaginal. Mas você percebeu entre uma contração e outra que aquela mãe tem ali um assoalho pélvico muito rígido, muito duro, dá naquele momento, entre uma contração e outra, não exatamente no momento do parto, você fazer algum relaxamento para o assoalho pélvico, alguma massagem perineal, isso existe? Existe, Ale, mas assim, a gente trabalha com compressas, né, também, porque a compressa morna, quentinha, ela também vai ajudar esse músculo a relaxar. Mas aí eu vou te falar uma coisa, Ale, na literatura, tudo isso é muito bonito, tá? Porque funciona, funciona, mas durante o trabalho de parto, não é confortável para a gestante você ficar lá fazendo massagem perineal. Ajudaria? Ajudaria. Se a mãe deixar, maravilha, perfeito, a gente vai atuar. A gente sabe que é um momento de muita dor. Eu nunca tive um filho, mas pelos partos que eu já acompanhei, você fica impressionada com realmente a sensação que a mulher sente e desconforto também. Então, existem algumas outras técnicas, não só voltada para o períneo, lógico que compressas vai ajudar, massagem perineal, ela ajuda também. Se a mãe permitir, maravilha, sucesso total. E se ela tiver feito o acompanhamento, né, com a fisioterapia pélvica durante todo o processo gestacional, ela vai entender e ela vai deixar. Agora, de última hora, pode ser meio estranho para a mãe, né? Então, assim, existem também outras técnicas, não só em cima do assoalho pélvico, mas que a gente pode realizar
principalmente na dor que ela sente, né, durante a contração, na região sacral, né, naquela regiãozinha da lombar dela. Então, existem outras compressas que a gente pode atuar. Então, assim, sendo pontual na tua pergunta, sim, existe a massagem perineal, existe a massagem, as compressas de água mornas que são benéficas e que evitam lacerações e a necessidade de episiotomia, mas também existem outras técnicas também que a gente pode utilizar na diminuição da dor. Tá. Tá? Você pode explicar um pouco, Pamela, porque você falou duas vezes, e deve ter um pessoal que não conhece exatamente, o que é a episiotomia? A episiotomia é um corte, né, que ele é utilizado quando o médico geralmente percebe que não vai ter passagem, né, do bebê. Essa episiotomia, ele é um corte que ele é feito na região médio-lateral, né, então, imagina que tem um canal da vagina e o canal do ânus aqui, e a gente tem aquela pele aqui chamada períneo, né, o centro tendinoso aqui. Então, esse corte, ele é meio lateralzinho aqui, e ele vai permitir uma aberturazinha maior para o bebê passar. Então, isso seria a episiotomia, né? Então, depois existe tem que levar pontinho, né? Passa por todo aquele processo de reparação dessa epísio. Então, a epísio é esse corte. Bacana. Agora, quando a mãe prepara melhor esse assoalho pélvico, ela tem um risco menor de ter que sofrer episiotomia, é Muito verdade? menor, muito menor, muito menor. Isso é um trabalho também bem bacana. Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente está se falando muito, né, de parto humanizado, que o parto é da mulher, da decisão de plano de parto. Existem vários médicos que são super defensores do parto vaginal, do parto natural. Então, eu acho que o importante aí é você procurar uma boa equipe, né? E você ter também todo esse conhecimento, essa informação de como pode ser o teu dia, o que, que pode acontecer, e você confiar nessas pessoas que estão te dando toda essa assistência nesse período tão importante. Então, a fisioterapia, né, esse trabalho do assoalho pélvico, ele diminui absurdamente o índice não só de laceração, mas a necessidade também de episiotomia. Isso Ah, é que bem legal, bacana. esse trabalho em parceria com o obstetra. Porque assim, a gente sabe que, querendo ou não, é um corte, tem que dar ponto. Eu já tive várias alunas que vieram para o pós-parto sentindo desconforto, né, na região por conta da episiotomia. Então, se existe um jeito de tentar evitar, que eu acho muito bacana que as mães consigam procurar esse serviço, ou enfim, essa possibilidade de preparar essa musculatura para que ela sofra menos, não só ali na hora do parto, mas também no pós-parto, né? Sim. Esses exercícios, eles vão ajudar no pós-parto também, Pamela? Conta aí pra gente como que é. Demais, demais. Então, pensa assim, ó, se você se prepara, imagina, vamos tirar um pouquinho só o parto, aí eu coloco de novo o parto no exemplo. Imagina que você vai passar por uma cirurgia qualquer, né, onde você realmente, aí você vai para academia, faz todo um treino, e aí você passa por esse processo de cirurgia. Eu tenho certeza, e tem vários estudos que falam isso, que essa massa muscular é extremamente importante, né, para recuperação em pós-operatório. Então, por exemplo, se você passou tanto por uma episiotomia, se você passou por um parto via cesárea, ou foi um parto vaginal, você estressou essa musculatura, mas ela está preparada para se recuperar. Então, as chances de surgirem comorbidades são bem menores, porque você treinou aquela musculatura, você tem consciência daquela musculatura, e ela vai reagir a esse estresse que ele acabou de passar de uma forma muito melhor, como se ela tivesse em relação ao não treinamento dessa musculatura antes. Então, vale muito a pena fazer a fisioterapia pélvica. E uma coisa que é importante é que é muito comum, por uma série de fatores, as mães terem também eventos de incontinência, não só no final da gestação, né, Pamela, mas num período imediato ao pós-parto, né? E a gente leva muito em conta na FitMami tudo isso, e é uma preocupação também da Promatri, esse cuidado global, geral com a mãe, né, da parte psicológica, física,
A última live que a gente fez foi sobre meditação, também pensando nisso. Mas, então, a Promata, Fitimami e Promata estão muito alinhados nesse cuidado com o bem-estar da mãe. E que não fica ali na gestação só, né? Então, a gente recebe mães no pós-parto sentindo desconfortos. Então, a gente também tem que saber escolher os exercícios, não só os exercícios do assoalho pélvico, mas como retomar a atividade física, ou que atividades físicas fazer no final, durante a gestação, mas também no pós-parto, porque poucos profissionais de educação física levam em conta essa musculatura do assoalho pélvico na hora de treinar suas alunas, sejam gestantes, mas principalmente no pós-parto, né? Uma coisa que eu ouço no pós-parto muito é assim, meu médico me liberou para qualquer coisa, eu estou livre. E a gente sabe que não é assim, que é muito importante a gente levar em conta, exato, o assoalho pélvico para a retomada dessa atividade física no pós-parto. Então, o que a gente se preocupa muito é que essa mãe, antes de iniciar, seria o ideal, antes de iniciar um programa de atividade física no pós-parto, também passe numa avaliação com a fisioterapeuta do assoalho pélvico, né? Não é isso? Ali, eu ia só reforçar uma coisa, assim, durante o período gestacional, eu acredito, a Promatre está com várias lives sensacionais, eu estava olhando os temas, assim, e dependendo do horário eu consigo acompanhar, mas acho que é importante a gente falar que durante o processo, né, de gestação, você tem adaptações sistêmicas, ou seja, no teu corpo inteiro. Então, você tem alteração de respiração, você tem alteração no coração mesmo, para ele suprir essa demanda, você tem alteração músculo-esquelética, você tem alterações ósseas, você tem alteração de postura. E quando a gente pensa de postura, né, a gente sabe que esses músculos, vários músculos trabalham em sinergia com outros, e isso, pela adaptação de postura, acaba sobrecarregando alguns lugares e deixando outros também enfraquecidos. Então, assim, você mais do que ninguém consegue falar da importância do recrutamento abdominal durante a respiração, do treino dos paravertebrais, né? Esses desconfortos que a gestante encontram na região lombar, muitas apresentam pubalgias, e essas alterações de eixo, né, que ela tem de postura, e essa movimentação da pelve, tem uma grande repercussão também no assoalho pélvico. Para lembrar, a gente tem um abdômen aqui, a gente tem os músculos que sustentam a nossa coluna aqui na região de trás, a gente tem o diafragma em cima e embaixo a gente tem o assoalho pélvico. Então, esse quadrado, ele trabalha em sinergia. Quando você tem alteração de postura, você pode estar sobrecarregando alguma musculatura e outra não. E uma delas que a gente vai perder na função durante o período gestacional, a gente sabe que é o abdômen. E aí você tenta compensar, né, com os paravertebrais, você já tem um assoalho pélvico sofrendo lá em cima, você tem um diafragma subindo. Hã? Você falou um assoalho pélvico sofrendo lá em cima, é um assoalho pélvico sofrendo lá embaixo. Assoalho pélvico sofrendo lá embaixo, desculpa. O diafragma sofrendo lá em cima, onde ele não tem a capacidade de expandir, né? Então, assim, é importante a gente pensar no treinamento, na reeducação, de lembrar como o teu corpo funcionava antes de treinar essas regiões, com uma recuperação muito melhor no pós-parto. Então, assim, isso a Fitimami trabalha de um jeito maravilhoso, porque a gente lembra que durante o processo gestacional, o músculo abdominal, ele vai abrir um pouquinho para dar espaço para esse útero crescer, né? E aí onde pode surgir a diástase, não é verdade? E aí a gente começa a dar uma desalinhada em todo o teu corpo. Então é muito importante a gestante ter essa consciência do corpo dela durante esse período para evitar algumas disfunções futuras, como incontinência. E tem relação de, vamos dizer, fraqueza do assoalho pélvico e dor lombar, por exemplo? Tem sim. Como eu acabei de falar, esse quadrado, né, eles trabalham em conjunto. Então, se um fica meio fraco, o outro tenta compensar. Então, por exemplo,
essas estruturas, esse ossinho que a gente tem na região da frente e o cóccix, que acho que todo mundo já ouviu falar que é aquele pequeno ossinho que tem lá atrás, ali é justamente os dois pontos onde o músculo do assoalho pélvico principal, ele vai se originar e se inserir, que é o músculo que a gente chama de levantador do ânus. Então, qualquer alteração dessas estruturas ósseas, né, ou você ganhando uma hiperlordose, ou você baixando um pouquinho a região de pubis, isso vai sobrecarregar também o assoalho pélvico. Ou deixando um músculo, né, mais flácido ou hipertensionado, que é o que a gente chama de assoalho pélvico hipertônico. E aí, Ale, eu queria só reforçar um ponto, assim. Muitas gestantes, né, falam que não tem mais intimidade. Lógico que tem vários fatores hormonais que contribuem para isso, mas existem também dor, tensão nessa musculatura. E além dessa tensão, elas ainda se queixam de perdas urinárias. Então, é importante a gente acompanhar essas disfunções para que elas não avancem mais. Pelo contrário, ou a gente trata e elas somem, ou simplesmente a gente entra com um trabalho preventivo para que elas não apareçam. Você sabe que tem uma história até que foi anterior à sua ida lá para a academia, para o Fitimami. A gente tinha uma aluna que ela faltava com alguma frequência às aulas. Normalmente as alunas treinam 2, 3 vezes na semana, em média 2, e vira e mexe ela faltava. E aí um dia, até porque eu fico motivando, né, que elas não percam aulas para que os resultados da atividade física se instalem, elas se sintam mais dispostas, confortáveis. E aí eu perguntei, falei, por que você tem faltado uma vez por semana? Ela falou assim, sabe o que acontece, Ale? Eu não estou conseguindo segurar isso no final da gestação, né? Várias vezes eu não estou conseguindo segurar o xixi. E eu, sei lá, ou espirro, ou tosso, e eu sinto que eu perco urina, e eu sinto que eu fico inalando, cheirando, né? Exalando um cheiro de urina, e eu fico com vergonha de vir dessa forma aqui na academia. Então, quer dizer, olha que situação assim, a gente está lá, a gente convive com esse público, a gente entende, mas ela se sentindo envergonhada e se privando de uma coisa que seria tão bom para ela, simplesmente por algo que ela não estava tratando, né? Que ela não sabia que era uma disfunção ou um problema que poderia ser melhorado ou aliviado. Então eu conversei sobre a fisioterapia pélvica com ela, orientei que fizesse e acho que as coisas melhoraram, mas é importante, muitas vezes, um problema mecânico ali, físico, gerando um problema psicológico, né? Isso é um assunto muito importante que você tocou, Ale. Quando eu comentei de atuação multiprofissional, né, com a gestante, algumas delas já vinham com queixas de perdas urinárias e também disfunção sexual, né? E aí engravidaram. E aí elas relatam, né, que sempre também tiveram problemas de intimidade com o marido ou com o namorado, que sempre doía, sentia desconforto. E aí você percebe que a autoestima dessa mulher, né, já está comprometida, que muitas vezes ela precisa, né, ter um acompanhamento também psicológico, ter essa terapia, acompanhando direitinho o que aconteceu, para entender, para ajudar. Então, a gente nunca olha, né, quando a gente faz a avaliação, eu acredito que qualquer profissional, quando você vai fazer uma avaliação de uma paciente, você nunca vai focando em um ponto. Você procura ouvir a paciente, né? Você ouve a história dela, você ouve as vontades, os desejos que ela possui e as queixas também. E dependendo das queixas que ela relata, se estiver ao seu alcance de ajudar, ótimo, maravilha, mas se não é, né, da sua profissão e você pode indicar para outro profissional para trabalhar a parte de autoestima, a parte corporal, enfim, global, a gente indica também. Então é muito interessante isso, né? E é só para lembrar que a Sociedade Internacional de Continência, ela reforça que qualquer perda urinária, ela já é classificada como incontinência urinária. Então muita mulher acha que o fato, mas eu só perdi uma gotinha. É só uma gotinha, não é nada. Mas isso já significa que você tem incontinência urinária e que deve buscar ajuda e investigar melhor.
Eu até conto uma história, né? Que uma vez eu fui num evento, é divertido um pouco assim. Quer dizer, é um pouco trágica, mas é divertido. Num evento de mães, e lotado de mães, eu fui falar sobre exercício, como recuperar o corpo no pós-parto, né? Então, exercício no pós-parto. E aí a primeira coisa, quase que eu pergunto, é quem daqui tem incontinência urinária? Perde xixi. Aí, cri, 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 nada, né? Parece um silêncio. Falei, então, gente, porque exatamente essa frase que você falou, qualquer perda, nem que seja uma gotinha, é considerada incontinência urinária. Então, se você espirra e escapa um pouquinho, se você tosse, escapa um pouquinho, se você vai lá na aula de jump, escapa um pouquinho, se você resolveu que no pós-parto você vai começar a correr e durante a corrida escapa xixi, isso é incontinência urinária. E continuei falando sobre os exercícios, fizemos uma parte prática e depois tinha um lanche. Aí dispersamos, fomos tomar o lanche e aí de repente encosta uma mãe em mim. Fala, então, professor, aquilo que você perguntou lá, eu tenho. Aí eu, então em que situação? Em tal e tal. Aí ela saiu de perto, daqui a pouco veio outra. Então, professor, sabe, eu tenho. Então, a gente acha que isso não é comigo, isso não vai acontecer comigo, mas todas, especialmente, né, as mulheres, têm um pouco mais de probabilidade, vamos dizer assim, porque tem um órgão a mais, que é o útero, né, Pamela? Sim, que ele empurra a bexiga. Tá certo. Tem o próprio peso do bebê durante a gestação. Enfim, é uma série de fatores que torna a mulher mais propensa a essas perdas de urina. Sim. E é importante a gente informar que isso é comum, mas não é normal, que ela precisa tratar, né? A gente está em uma live para falar principalmente de gestação em assoalho pélvico. Mas para a gestante não pensar que isso acontece só com elas, é importante a gente frisar os outros públicos também, que apresentam muito essas queixas. Então, às vezes você olha uma crossfiteira, né, uma mulher extremamente sarada, e elas têm também incontinência urinária. Mesmo então, sem serem mães. Oi? Mesmo sem serem mães, né? Mesmo sem serem mães, só pelo fato de serem atletas e praticarem atividade física de alto impacto. E, além disso, não terem consciência de assoalho pélvico, de contração e relaxamento. A gente tem outros públicos também que apresentam queixas urinárias. A obesidade, ela é uma delas, né? Com a senescência, em outras palavras, com o envelhecimento, você pode ter também um aparecimento de perdas urinárias. Então, existem vários fatores, né, que podem ocasionar essa incontinência urinária. Não é um quadro que atinge só a gestante, né? Então, você pode pensar, eu tô gestante, mas é porque eu tô com barrigão e eu tô tendo perda de xixi. Só quando eu vou tossir, eu espirrar. Não, o atleta também pode apresentar. Eu já tratei de atletas, né, de mulheres que, se você olha, são completamente saradas, e durante a atividade física de esforço, ela tem escape urinário. É normal? Não, não é. Não é normal. Mas ela é sarada, olha o abdômen dela trincado. Mas o excesso de pressão que ela coloca no abdômen e sobre o assoalho pélvico é prejudicial também. E muitas apresentam esse escape. É por fora, como é que é? Por fora a bela viola, por dentro pão bolorento? Pode ser mais ou menos assim? Mais ou menos, porque é importante só realçar, Lê, que o fato de você estar olhando realmente a pessoa completamente malhada, forte, não significa que ela realmente é 100% aquilo que você está enxergando. É tão saudável. É só importante frisar, Lê, que a gente não está contraindicando o CrossFit. Né? A gente, de jeito nenhum, a gente está falando contraindicando nada. A gente está falando do impacto sobre o assoalho pélvico e que o CrossFit, em algumas atividades físicas de impacto, ele pode prejudicar. Muito alto, né? A própria corrida, né? Tem muito impacto. Tem pesquisas, né? Eu não vou agora de cabeça lembrar a fonte, mas quem quiser, quem tiver dúvida, me pergunta. Eu sei que uma é uma pesquisa da doutora Maíta Poli, que é da Escola Paulista de Medicina, que 30% das mulheres corredoras
sem serem mães, têm incontinência urinária. E 70% das mulheres corredoras que já são mães têm incontinência urinária. Então, quer dizer, absurdo, né? É um número muito alto. Mas é o que eu sempre também falo, em tom de brincadeira, mas é que ninguém chega e fala assim, ai, amiga, você não sabe, eu tô correndo e tô fazendo xixi na calça. Ninguém fala isso, né, Pamela? Então, não é uma coisa que elas querem contar para as amigas. Então... É uma queixa íntima, né, Ale? É um ponto de vergonha. E assim, a gente está falando só de xixi, mas existem outros escapes, né? Existe escape realmente de fezes, de mulheres que não conseguem segurar, né, um flato, ou em outras palavras, um pum mesmo, que tem perda de fezes na calcinha, até mesmo o homem tem perda de fezes também na cueca. Então, isso são sinais já de alguma disfunção de assoalho pélvico. Investigar é importante, existe tratamento para isso. Não é uma causa de vergonha, pelo contrário, você tem que buscar mesmo, porque isso está afetando sua autoestima, você tem que buscar ajuda, e existe tratamento. Então, as pessoas desconhecem, só associam assoalho pélvico à disfunção urinária, né? E a parto também, e não é só isso, tem muita coisa por trás. Uma coisa muito importante para a gente falar também um pouco e levar isso para a parte de atividade física, como eu comentei um pouco antes, os profissionais que vão ministrar atividades físicas, tanto na gestação quanto no pós-parto, entenderem que esse músculo está lá, que ele está sobrecarregado, que ele está sofrido, e, por favor, não ministrar atividades físicas com muito impacto. Eu também conto uma história nos cursos que eu dou, que uma vez a gente estava lá na academia e uma professora que trabalha lá comigo me chamou e falou, vem aqui ver isso. Eu fui lá, estava passando uma reportagem na televisão, uma mãe com quase 9 meses, ou já estava no 9º mês, com um barrigão imenso, pulando corda, e o profissional do lado, profissional que estava orientando aquela atividade, e aí a repórter perguntou, ela pode, com 9 meses, com o microfone, né? Ela pode pular corda com 9 meses de gestação? Ele falou, claro, ela já pulava corda antes. Então isso aí dói no nosso ouvido, né? Porque assim, primeiro, não é esse jargão aí, ela já fazia antes, pode fazer agora, é mentira, né? Então ela andava de bicicleta na rua. A gente vai recomendar que ela ande de bicicleta na rua? Não, porque ela tem um risco de queda, de bater a barriga, de ter um problema muito sério. Ela fazia Muay Thai, chutando, chutes. Vai continuar fazendo isso? Não. Pode adaptar a atividade física. Então, voltando ao pular corda, quer dizer, esse professor não tem a mínima noção do impacto que meia hora pulando corda com um útero imenso está causando naquela musculatura do assoalho pélvico, né? Praticamente está fazendo um pulo ali na cama elástica, né? Então você tem algo machucando, assim. É desesperador. Eu vi uma vez, Ale, uma gestante fazendo crossfit na barra. E ela fazia abdominal, assim, elevando as pernas, sabe? Fazendo aquele abdominal suspenso. É desesperador. Grávida, e a gente vendo a diástase aparecendo ali, né? Isso, é isso mesmo. Você vê uma bolinha em cima, assim, uma bolinha em cima da outra bolinha. E aí você olha assim, misericórdia. Que medo. A gente não eu até falo isso em todos os cursos também que eu dou, sabe? Que eu não sou, de jeito nenhum, o crossfit contra o crossfit. O crossfit tem exercícios excelentes. Muitas vezes o problema precisa adaptar aos públicos, precisa tomar cuidado com a quantidade, porque muitas vezes é 100 disso, 100 daquilo, e aí muitas vezes as pessoas que estão no começo perdem a técnica. E um excesso, muitas vezes, especialmente para a mulher, de exercícios de impacto, então, pular da caixa. Então tem até também um vídeo no YouTube que chama CrossFit, se eu não me engano é P-E-I, que quer dizer fazer xixi em inglês, né? E aí eles vão numa competição de CrossFit entrevistando as mulheres e mostrando as poças de xixi que ficam
embaixo delas quando elas estão lá fazendo as rotinas. Então, não pode ser normal, né? Não pode ser normal. Eu acho bom senso, né, Ali? Eu acho que é o que eu falo. Quando você entende bem de fisiologia, principalmente durante o processo de gestação, sabe todas as influências hormonais que essa mulher está passando, você sabe que ela tem uma frouxidão ligamentar ali sendo desenvolvida para o grande dia do parto, porque o teu corpo, ele não sabe se ele vai passar por um parto cesárea ou vaginal. Ele vai sempre se preparar para um parto vaginal, que é o fisiológico. Lógico. Então, assim, o corpo da mulher, ela vai apresentando uma frouxidão ligamentar, e aí você fazer esses exercícios que causam instabilidade, você está colocando essa gestante em risco. Você colocar uma gestante para subir em algum caixote, é lembrar que ela tem também uma alteração de equilíbrio, né, que ela pode cair. Então, assim, a gente lá na Fit Mami, né, quando a gestante chega para aquecer, a gente sempre pede para ela priorizar, vocês chamam o transporte, né? Utilizar o É. transporte ao invés de correr. Então, a gente tem uma preocupação quando você tem realmente, conhece aquela fisiologia, você conhece os exercícios que seriam adequados para aquela gestante, você ouve a história dela, com certeza ela fica mais segura na mão de um profissional desse, do que ela realmente não é qualquer um que pode tocar no gestante. Isso em qualquer profissão, né? Ele tem que entender, ele tem que saber prescrever, ele tem que saber quais são os minutos semanais que aquela mulher precisa fazer de atividade física. Se ela fazia antes, não faz agora, e está fazendo na gestação. Se ela não fazia antes, era sedentária, e agora ela quer começar um treino. Então, existe todo um conhecimento por trás, existe uma boa avaliação, não só quando a gente fala de assoalho pélvico, mas uma avaliação postural, de condicionamento físico, para ela ter o desenvolvimento, né, esse período gestacional da melhor maneira possível. Então, com responsabilidade e prescrevendo os melhores exercícios para ela de forma individualizada, ela com certeza vai ter uma gestação extremamente saudável e bem cuidada, né? Isso aí. A Andrea regalou uns olhos ali pra gente. Pode ser, Andrea Zay, pode ser que a gente falou coisas que ela não conhecia e que são importantes, viu, Andrea? Aí a Gabi, É essa mesmo, vai. A A Gabi Gabi perguntou. pergunta Toda sobre todas gestante as tem gestantes têm diástase. diástase. O homem da diástase. É. Bom, gente, a diástase é assim, eu tenho tentado ultimamente desmistificar um pouquinho a diástase, sabe? Porque ela não necessariamente é um problema. A questão é o tamanho da diástase. O que é a diástase? Né? Então, a gente tem as duas bandas do nosso reto abdominal, e conforme o útero vai crescendo lá dentro da barriga, vai empurrando esse músculo, vai estendendo ele, e pode ser que ele se rompa aqui. Rompe um tecido, causa uma separação nas duas bandas do reto abdominal. Seria algo, eu gosto até de mostrar mais ou menos assim, né? O útero vai crescendo aqui dentro da barriga e faz um buraquinho aqui, né? É isso mesmo. O problema é quando esse buraco é muito grande. Fiz até uma propaganda ali. Quando esse Boa, buraquinho é muito grande, tá? Então, respondendo à pergunta da Gabi, a grande maioria das mulheres vai ter algum grau de diástase. E não vai ser, e não necessariamente, é a diástase que vai causar, por exemplo, aquela barriguinha estufada no pós-parto. O que vai causar essa barriga, na grande maioria das vezes, que aquela barriga fica mais para frente, é difícil de voltar, é a perda de tônus desse músculo. Porque eu não falei que ele foi distendido? Então eu sempre faço uma relação assim. Imaginem um elástico de uma roupa de uma pessoa magra, e aí você põe aquela calça, por exemplo, numa pessoa mais gordinha. E aquele elástico fica esticado 9 meses. Quando ele voltar, ele vai voltar todo frouxo, né? Todo flácido. E é essa flacidez, ou essa perda de tônus, que gera aquela barriguinha para fora. Então, muitas vezes, a gente vê mães, até que nos procuram na academia, com uma diástase pequenininha, ali 1 centímetro, meio centímetro, e reclamando daquela barriga lá para fora. E eu vou ver, a gente faz uma autoavaliação, quer dizer, uma avaliação, dá para fazer uma auto, né, a mãe propriamente se avaliar, e a gente vê que não tem quase diástase nenhuma, o problema é o tônus.
E tem até uma pesquisa agora de 2019 mostrando que após 6 meses do parto, quase 70% das mães reduzem essa diástase a praticamente nada, quase sem nenhuma atividade física. E se recuperam das dores nas costas. Então o corpo ele dá um jeito de ir voltando minimamente mais próximo do que ele era antes. Nem tudo volta. Muitas vezes precisa de uma atividade física realmente bem orientada. Mas o problema em si não é a diástase. Tem diástase gigantes, tá, gente? Uma mãe que tem uma barriga imensa, de gêmeos, muito líquido amniótico, bebê gigante, vai fazer uma barriga grande e pode ser que tenha uma diástase maior, que pode ser tratada. Mas não é 100% das mães que têm diástase, por exemplo. Ô, Ale, eu acho só importante frisar em relação à diástase que existem 2 tipos, né? Então, todo mundo acha que é só diástase. Se eu tenho diástase, eu estou com algum problema. Então, é importante a gente lembrar da diástase fisiológica e da diástase patológica, né? Legal. E aí, sim, é uma coisa que a gente, quando é a patológica, a gente tem que se preocupar. Por exemplo, vou perguntar para o Ale agora, vou fazer o papel contrário. Ale, até quantos centímetros é uma diástase fisiológica? Então, tem sempre umas divergenciazinhas nas literaturas do que é diástase. Então, algumas vezes, até 3 centímetros, a maioria, que a partir de 3 estão 2 dedos assim, passa a ser, já não é mais uma diástase fisiológica. Patológica. Então, a gente tem que ter, né? Então, acima de 3 dedos, óbvio que o 3 dedos do Alexandre pode ser diferente do 3 dedos de outra pessoa, mas uns 3 centímetros, a 3 dedos ali, passa a gente a olhar com um pouco mais de cuidado. Porque, como a lei disse, né, essa separação do músculo abdominal, ela tem que acontecer. Então, a gente tem que, na verdade, avaliar depois o quanto foi esse distanciamento. E aí, como a lei falou, né, pensar em função também é importante. Que legal, a Andréia comentando, que não foi eu que falei. Eu só vi um olho arregalado, Andréia, por isso que eu comentei. Então, eu imaginei que o assunto estivesse sendo ou novo ou bacana, né? Gente, eu vou correr um pouquinho, tem dois comentários da Grazi, que a gente está chegando no final e eu não gosto de terminar sem falar tudo que a gente precisa. Ale, posso só falar uma coisinha de que você falou de diástase, é bem rápido. É só que as mães, às vezes, elas têm que ter um pouquinho de paciência, que assim que ela tem um bebê, o corpo dela vai se recuperar, né? Não ter aquela pressa de já ter a barriguinha chapada. Não, o corpo vai responder, ele vai voltar aos pouquinhos ao normal. Semana passada eu fui procurado por uma mãe que falou assim, eu tive bebê há 5 dias. Falei, então, vai cuidar dele, lá para 40, 60 dias você me procura, tá? Então imagina, 5 dias após o parto. 5 dias já quer a barriguinha, é uma cobrança muito grande, né, tadinha. Então vamos lá, a Grazi falando que o bebê dela já tem 5 meses, tem diástase, meu intestino está muito preso, tem relação? Faço exercícios físicos e pilates, mas a diástase ainda não fechou. Primeiro que 5 meses ainda está um pouco cedo, Grazi. A atividade física, ela ajuda nesse... tem muita mudança hormonal que vem desde a gestação, que faz o teu intestino ficar mais preso e que realmente precisa passar um tempo para essas mudanças hormonais irem voltando e o teu corpo ficar mais parecido com o que ele era antes. 5 meses está um prazo ok para as coisas já começarem. Até 3 meses vocês têm que esquecer, assim, qualquer coisa... até 3 meses sempre vai ter muita ação hormonal oriunda da gestação. Então, a própria atividade física, como você falou que já está fazendo, vai ajudando um pouquinho a melhorar esse trânsito intestinal. E Grazi, só para fazer um ponto ali, para Grazi, ingestão de água, alimentação e também até o assoalho pélvico tem uma boa repercussão. Então, é bom a gente... 3 pontos de atenção aqui. Isso. Então, é isso, gente. Eu vou ter que encerrar, porque... senão acaba de repente. Faltam 30 segundos. Então, qualquer dúvida, mandem pelos canais da Promatri, tá? O canal Ser Mãe. Pode mandar pergunta. Essa live vai ficar no IGVT, no Facebook, no Instagram. Pamela, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. A todos que estiveram aí também.
E toda semana a gente vai estar vindo aqui falar sobre um assunto diferente, tá bom? Um beijo para todos. Obrigado, Tchau, gente. Pamela. Tchau. Obrigada, Muito tchau. obrigado.